Olá, bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero deixar uma reflexão aqui da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz assim, Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus está nos ensinando a nós colocar a Deus e a nossa salvação em primeiro lugar. Nós colocar em primeiro lugar o seu reino, porque nós somos seres espirituais, nós não somos seres terrenos, nós não pertencemos a essa terra, né? Nós temos uma vida eterna a buscar, nós temos um reino a buscar que não é desse mundo. O próprio Jesus, ele vai dizer, quando ele estava aqui pregando o evangelho, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então ele queria dizer que ele estava aqui como peregrino, de passagem, né? Jesus teve uma vida aqui, uma vida normal como qualquer um. Jesus vai começar o seu ministério com 30 anos, mas antes de Jesus começar o seu ministério, a própria Bíblia vai dizer que Jesus, ele tinha uma profissão, ele era o filho do carpinteiro, Jesus era carpinteiro. Jesus viveu uma vida como nós, né? Foi criado por Maria, mas quando ele completa a sua idade de 30 anos, é quando ele é batizado por João e ele dá início ao seu ministério. Só que o interessante é que Jesus sabia que a vida dele aqui era passageira, a vida dele aqui não era terrena, ele não ia ficar nessa terra para sempre, mas que na hora certa, né, ele ia voltar para o Pai, ele ia voltar para os céus, porque o reino dele não era desse mundo. E da mesma forma ele convida eu e convida você para fazer parte desse reino, esse reino espiritual, esse reino eterno que pertence aos céus. Deus tem uma promessa de vida eterna, Deus tem uma promessa de salvação. Quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando sobre esse reino que precisamos buscar, esse reino que precisamos desejar de todo o nosso coração. Porque assim como Jesus, ele foi peregrino nessa terra, assim como a vida de Jesus humanamente foi passageira, a nossa vida também ela é passageira. A nossa vida aqui, ela não é para sempre. Vai chegar um dia que eu e você, nós vamos ter que partir dessa vida. E por isso que Jesus está nos ensinando a buscar em primeiro o reino, a nossa salvação, a nossa justiça. Porque se nós partirmos dessa terra, sem nós ter buscado o reino, a nossa salvação, nós podemos perder a oportunidade de desfrutar desse reino. Mas Jesus está nos ensinando a colocar em primeiro lugar esse reino, essa vida eterna, né? A salvação. Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida e vim trazer vida com abundância. Ele fala que ele veio trazer duas coisas, vida e vida com abundância. Quando ele fala trazer vida, ele está falando que ele veio trazer a vida eterna, a salvação. Ele veio para poder perdoar os nossos pecados, para nós ter a oportunidade, através do arrependimento e a nossa entrega a Ele, nós herdar essa promessa que é a vida eterna, né? Então, Jesus, ele tem essa promessa para mim e para você. Então, que você venha aprender a colocar em primeiro lugar esse reino, a sua justiça, a sua salvação. É claro que durante Jesus estava aqui, Jesus, ele teve uma profissão, ele trabalhou, ele precisava de comer, de beber, mas Jesus sabia que um dia ele ia partir. Assim como eu e você precisa de trabalhar para trazer o sustento para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para trazer o pão na mesa. Mas você não pode esquecer que o mais importante de tudo é a nossa salvação. Porque Lucas vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? O que ele dará em resgate pela sua vida? Então, depois que nós partimos, irmãos, dessa terra, depois que nós saímos desse corpo, nós não podemos fazer mais nada pela nossa salvação. Agora é a hora de você colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora é a hora de você buscar a sua salvação. E a salvação ela é individual. Minha salvação depende de mim. Salvação da minha esposa depende dela. Salvação da minha mãe depende dela. A sua salvação, ela depende de você. Que você possa guardar essa palavra, que você possa refletir nessa palavra e que você possa dar importância a esse reino que Deus está te oferecendo. Você possa dar importância à salvação que Deus te está oferecendo. Nós não sabemos que hora que Ele vai vir buscar a sua igreja.
Nós não sabemos que hora que nós vamos partir dessa terra, desse mundo. O único que sabia a hora que ele ia partir para o Pai era Jesus Cristo. Porque Jesus vai estar no monte, vai estar no jardim Getsêmani. E ali Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: já se aproxima a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus sabia a hora que ele ia ser crucificado. Jesus sabia a hora que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Mas eu e você, nós não temos esse poder de saber que hora que nós vamos partir dessa terra. Nós não sabemos que hora que nós vamos partir dessa vida, irmão. Então por isso que Jesus vai nos ensinar a nós estarmos preparados. Jesus vai nos ensinar a nós estarmos atentos. O próprio vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 36, se eu não me engano, Jesus vai dizer que os homens não sabem, os anjos não sabem, ninguém sabe a hora que o Filho do Homem vai vir. E o próprio Cristo vai dizer, assim como foi nos dias de Noé, vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé muitos comiam, bebiam, davam-se em casamentos, mas de repente veio o dilúvio, a hora que menos esperava. Aquele povo não estava preparado porque não deu ouvido o que Noé pregou. Noé alertou eles. Noé construiu a arca durante 120 anos. Noé está construindo aquela arca para poder ele e a sua família se salvar desse grande dilúvio que vinha sobre a terra. E Noé avisou seus amigos, Noé avisou as pessoas para eles se prepararem, para entrarem nessa arca, para poder eles se salvar do dilúvio. Mas como eles estavam ali desapercebidos, preocupados com as coisas terrenas, com as coisas dessa vida, eles não deram ouvido ao que Noé falou. Então eles não preocupou em ajudar Noé a construir aquela arca. Mas somente Noé e a sua família é que vai construir a arca. Então cada um ali está lutando pela sua própria salvação. Cada um que bate um prego naquela arca, cada um que pega uma tábua, cada um que ajuda em qualquer coisa, ele está fazendo a parte dele para ele ser salvo. A família, a esposa de Noé, os filhos de Noé, cada um fez sua parte. Não foi só Noé que construiu a arca sozinho, ele teve ajuda, mas cada um que ajudou Noé, ele estava buscando a sua própria salvação, porque a salvação é individual. Se Noé constrói sozinho aquela arca, ele só ia ser salvo, sua família não ia ser. Então as pessoas não ajudou Noé a construir aquela arca, porque eles não preocupavam com a sua salvação. Mas cumprindo os dias, quando Noé finaliza aquela arca, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem para Noé e a sua família entrar na arca. E Deus sela aquela porta. E a Bíblia vai dizer que de repente começa a chover 40 dias, 40 noites naquela terra. E começou a vir grande tempestade, rios começou a transbordar, mares, e veio aquela cachoeira de água. E aquele povo desesperado agora, eles vão clamar por Noé. Eles vão gritar: Noé, eu acredito no que você falou, nos ajuda, deixa nós entrar. Só que a Bíblia fala que Deus selou a porta da arca. Ninguém mais podia se salvar. Ninguém mais poderia entrar. É o que Lucas falou: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Essas pessoas ganharam fama, ganharam tudo, mas no final não puderam fazer nada pela sua salvação. E eles morrem afogados naquelas águas. Somente Noé e sua família encontram a salvação. Por quê? Porque eles buscaram a salvação. Irmãos, eu vou finalizar esse áudio te fazendo uma pergunta. Você está buscando a sua salvação? Você está preocupando com a volta de Jesus? Você está preocupando com a sua partida desse mundo? Ou você está procurando ganhar o mundo inteiro e no final você vai perder a sua alma? Por isso que Jesus vai trazer um equilíbrio. Jesus não está me impedindo de buscar as outras coisas, que é o comer, que é o vestir, não de eu passear com a minha família. Não, Jesus não está me proibindo disso. Mas Jesus está colocando em ordem o que eu preciso fazer. Eu posso sair com a minha família, eu posso ter um lazer, eu posso ter um passeio, eu posso trabalhar, eu posso ter sonhos, construir casa, posso ter sonhos em crescer financeiramente, isso não é pecado. As riquezas pertencem ao Senhor, mas Jesus está nos ensinando a colocar no primeiro lugar o seu reino, a nossa justiça, a nossa salvação. Nós precisamos nos preocupar. Prospere, irmão, cresça na vida,
alcance seus objetivos, alcance os seus sonhos, mas nunca deixe o seu sonho ser maior do que o reino de Deus. Nunca deixe essas coisas ocupar o seu tempo de buscar ao Senhor, mas coloque em primeiro lugar. Quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ele dedica uma vida para Deus, ele tem tempo para buscar a Deus. Se você não tem tido tempo para buscar o Senhor, a presença de Deus, você não está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. A salvação ela tem que ser buscada. Já pensou se Noé falar, Senhor, eu acredito que o Senhor vai mandar o dilúvio, e ele não fizesse nada, irmão? Quando o dilúvio chegasse, ele ia morrer afogado. Como tem muitas pessoas que acreditam na salvação, acreditam na volta de Jesus, mas você está colocando tanta coisa em primeiro lugar que você não está tendo tempo de buscar Deus. Você não está tendo tempo de dedicar uma vida para o Senhor. Você não está tendo tempo de cultuar, de fortalecer a sua fé, de se encher do Espírito a cada dia. Você acredita na volta de Cristo, você acredita na salvação, mas você não está tendo tempo para Deus. Se Noé não corre à pressa e faz aquela arca, o próprio Noé, mesmo acreditando na salvação, ele poderia morrer e perder ela. Eu não estou querendo dizer que você não acredita, irmão. A maioria das pessoas acredita na salvação. A maioria das pessoas prega que Jesus vai voltar, sabe que Jesus morreu na cruz por ela. Mas poucos são aqueles que estão dispostos a dedicar a sua salvação, a construir essa arca, a construir a arca da salvação. Poucos estão dispostos a colocar em primeiro lugar esse rei. Reflita nessa palavra, nessa mensagem e reveja se você tem colocado verdadeiramente Deus em primeiro lugar, se você tem buscado o reino. Jesus não está falando somente que coloca, ele fala para buscar. Buscai o reino. Buscar, o que é buscar? É cada dia renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. É eu orar, é eu aprender da palavra. Isso é contínuo. A cada dia eu buscar, eu perseverar. Será que você tem buscado? Faça essa pergunta para si mesmo e você mesmo responde. Que Deus abençoe o seu dia e que a mão de Deus possa te guardar onde você entrar. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus possa te livrar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus guarde a tua família. Que Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos. Que a mão de Deus possa ser com vocês onde vocês estiverem. Reflita.